Capítulo 5. A cada dia eu aprendia mais alguma coisa sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. Vinha devagar, ao acaso, junto com as reflexões. E foi assim que, no terceiro dia, eu soube do drama dos baobás. Desta vez foi graças ao carneiro, porque subitamente o pequeno príncipe me perguntou, como que tomado por uma séria dúvida: é verdade, não é, que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Eu não entendi por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o pequeno príncipe acrescentou: e, consequentemente, eles comem também baobás? Eu chamei a atenção do pequeno príncipe para o fato de que os baobás não são arbustos, mas sim árvores grandes como igrejas e que, mesmo que ele levasse consigo uma manada de elefantes, essa manada não daria fim a um baobá. A ideia de uma manada de elefantes provocou risos no pequeno príncipe. Teria que colocar uns em cima dos outros. Mas ele notou com sabedoria: os baobás, antes de crescer, são pequenos. Está certo. Mas por que você quer que seus carneiros comam os pequenos baobás? Ele me respondeu: ora essa, como se fosse evidente. Precisei de um grande esforço mental para compreender sozinho qual era o problema. E, de fato, no planeta do Pequeno Príncipe, como em todos os planetas, tinha ervas boas e ervas daninhas. Consequentemente, tinha sementes boas e sementes más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que uma delas cisme em despertar. Então ela se estica e cresce, no início timidamente, em direção ao sol, um raminho inofensivo. Se for um raminho de rabanete ou de roseira, podemos deixar crescer à vontade. Mas se for de uma erva daninha, é necessário arrancá-lo imediatamente, assim que o reconhecermos. Pois havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram as sementes de baobá. Se o descobrir muito tarde, nunca conseguirá se livrar dele. Ele entulha o planeta todo, o perfura com suas raízes. E se o planeta é pequenininho e os baobás são muitos, o arrebentam. É uma questão de disciplina, me disse depois o Pequeno Príncipe. Quando terminar a sua toalete matinal, é necessário fazer, meticulosamente, a toalete do planeta. É preciso se empenhar em arrancar constantemente os baobás, assim que for possível distingui-los das roseiras, com as quais eles se parecem muito quando são muito novinhos. É um trabalho monótono, mas muito fácil. E um dia ele me aconselhou a fazer um belo desenho, para colocar essa imagem na cabeça das crianças do lugar de onde eu venho. Se um dia eles viajarem, ele me disse, pode ser útil. Às vezes não tem nenhum inconveniente se você adiar um trabalho. Mas quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Eu conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele se descuidou de 3 arbustos e, seguindo as orientações do Pequeno Príncipe, eu desenhei o tal planeta. Eu não gosto nada de assumir um tom moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido, e os riscos que correm aqueles que se perderem em um asteroide são tão significativos que, desta vez, eu deixo de lado a minha reserva e digo: crianças, cuidado com os baobás. Fiz um desenho para meus amigos alertando sobre um perigo que os cerca há muito tempo, como a mim mesmo, sem que saibamos. O conselho que estou dando vale a pena. Vocês podem se perguntar, talvez, por que você não fez outros desenhos tão grandiosos como o dos baobás? A resposta é simples. Eu tentei, mas não consegui. Quando eu desenhei os baobás, eu estava movido por um senso de urgência. Capítulo 6. Ah, Pequeno Príncipe. Eu fui compreendendo assim, devagarinho, sua vidinha melancólica. Você não teve nenhuma distração por muito tempo, a não ser assistir aos pôres do sol. Eu entendi esse novo detalhe quando, no 4º dia de manhã, você me disse: eu adoro o pôr do sol. Vamos ver um pôr do sol. Mas precisamos esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Você ficou muito surpreso. Depois riu de si mesmo e me disse: fico achando que estou em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, como todo mundo sabe, se põe na França. Basta ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é distante. Mas, no seu pequeno planeta, bastava puxar a cadeira alguns passos, e você admirava o crepúsculo quanto quisesse.
Um dia, eu vi o pôr do sol 44 vezes. E um pouco mais tarde, acrescentou: você sabe, quando a gente está muito triste, a gente gosta do pôr do sol. Então, neste dia das 44 vezes, você estava muito triste? Mas o Pequeno Príncipe não me respondeu. Capítulo 7. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do Pequeno Príncipe me foi revelado. Ele me perguntou subitamente, sem preâmbulos, como fruto de um problema por muito tempo meditado em silêncio: um carneiro, se ele come arbustos, ele come também flores? Um carneiro come tudo o que encontra. Até flores com espinhos? Sim, até flores com espinhos. Então os espinhos servem para quê? Eu não sabia. Eu estava muito ocupado naquele momento tentando desatarrachar um parafuso muito apertado no meu motor. E muito preocupado porque minha pane começava a me parecer mais grave. E a água para beber que me restava me fazia temer o pior. O Pequeno Príncipe nunca desistia de uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. Eu estava irritado com meu parafuso e respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada, é pura maldade das flores. Oh! Mas depois de um momento de silêncio, ele me lançou, com um certo rancor: não acredito. As flores são frágeis. Elas são ingênuas. Elas se defendem como podem. Elas se acham terríveis com seus espinhos. Eu não respondi nada. Naquela hora, eu dizia para mim mesmo: se esse parafuso não desemperrar, eu vou arrebentá-lo a golpes de martelo. O Pequeno Príncipe atrapalhou de novo minhas reflexões. Mas você acha que as flores... Não, eu não acho nada. Eu falei qualquer coisa. Eu estou ocupado com coisas sérias. Ele me olhou, perplexo. Com coisas sérias? Ele me via, com um martelo na mão, os dedos negros de graxa, debruçado sobre um objeto que lhe parecia tão feio. Você está falando como as pessoas grandes! Isso me deixou com um pouco de vergonha. Mas, implacável, ele ainda acrescentou: você confunde tudo, mistura tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento seus cabelos dourados. Eu conheço um planeta onde mora um homem todo vermelho. Ele nunca cheirou uma flor. Ele nunca admirou uma estrela. Ele nunca amou ninguém. Nunca fez nada além de adições. E o dia todo ele fica repetindo, como você: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso faz se encher de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo! O Pequeno Príncipe estava agora completamente pálido de raiva. Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos. E há milhões de anos que os carneiros comem as flores assim mesmo. E não é importante tentar entender por que elas têm tanto trabalho para fabricar espinhos que não servem para nada? Não é importante a guerra dos carneiros com as flores? Não é mais sério e mais importante que as contas de um homem gordo e vermelho? E se eu conhecer uma flor, única no mundo, que não existe em lugar nenhum além do meu planeta, e que um pequeno carneiro pode aniquilá-la de repente, numa manhã, sem se dar conta do que faz? Isto não é importante? Ele corou, depois continuou: se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar entre milhões e milhões de estrelas, isso basta para que ele fique feliz quando as contempla. Ele diz a si mesmo: minha flor está lá, em algum lugar. Mas, se o carneiro come a flor, seria como se, subitamente, todas as estrelas se apagassem para ele. E isso não é importante. Ele não conseguiu dizer mais nada e começou bruscamente a chorar. A noite havia caído. Eu larguei minhas ferramentas, não me importando mais com meu martelo, minha pane, a sede ou a morte. Havia em uma estrela, um planeta, o meu, a Terra, um pequeno príncipe que precisava de consolo. Eu o coloquei no colo, o aninhei e disse para ele: a flor que você ama não corre perigo. Vou desenhar para você uma focinheira para o seu carneiro. Vou desenhar uma armadura para a sua flor. Eu não sabia bem o que dizer. Eu me sentia desconfortável e desajeitado. Eu não sabia como me aproximar dele, como me juntar a ele. É tão misterioso o país das lágrimas. Capítulo 8. Eu
logo aprendi a conhecer melhor esta flor. Sempre existiram no planeta do Pequeno Príncipe flores bem simples, com apenas uma camada de pétalas que não ocupavam muito espaço e não incomodavam ninguém. Elas apareciam de manhã na grama e murchavam à noite. Mas aquela havia germinado de uma semente vinda não se sabe de onde, e o Pequeno Príncipe vigiou de perto aquele raminho que não parecia com os outros. Poderia ser um novo tipo de baobá, mas a plantinha logo parou de crescer e começou a preparar uma flor. O Pequeno Príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, sentiu que dali sairia uma aparição milagrosa, mas a flor não se satisfez em completar a preparação para sua beleza no abrigo de seu quarto verde. Ela escolheu suas cores com o maior cuidado. Vestia-se lentamente. Ela arrumava uma a uma suas pétalas. Ela não queria sair toda amarrotada como as papoulas. Ela desejava aparecer apenas no auge de sua beleza radiante. Sim, ela era muito vaidosa. Sua preparação misteriosa durou dias e dias. E eis que uma manhã, exatamente na hora do nascer do sol, desabrochou. E ela, que havia trabalhado com tanto cuidado, disse bocejando: eu acabei de acordar. Te peço desculpas, estou toda despenteada. O Pequeno Príncipe não pôde conter sua admiração. Como você é bela! Não sou? Respondeu suavemente a flor. Eu nasci ao mesmo tempo que o sol. O Pequeno Príncipe notou que ela não era muito modesta, mas era comovente e excitante também. Está na hora, eu acho, do café da manhã, ela logo disse. Você teria a bondade de pensar em mim? E o Pequeno Príncipe, confuso, foi procurar um regador com água fresca e serviu a flor. Assim ela rapidamente começou a atormentá-lo com a sua vaidade, que, verdade seja dita, era um tanto quanto difícil de lidar. Um dia, por exemplo, falando sobre seus 4 espinhos, ela disse ao Pequeno Príncipe: que venham os tigres com suas garras. Não há tigres em meu planeta, objetou o Pequeno Príncipe. E, ademais, os tigres não comem ervas. Eu não sou uma erva, respondeu lentamente a flor. Desculpe. Eu não tenho temor dos tigres, mas tenho horror às correntes de ar. Suponho que você não teria um paravento? Horror de correntes de ar é uma pena para uma planta, considerou o Pequeno Príncipe. Esta flor é uma criatura muito complexa. Esta noite você me coloca em uma redoma. Faz muito frio aqui onde vive. De onde eu venho? Mas ela se calou. Ela havia vindo sob a forma de semente. Ela não conheceu outros mundos. Envergonhada de se deixar flagrar em uma mentira tão ingênua, ela tossiu 2 ou 3 vezes para colocar a culpa no Pequeno Príncipe. O paravento. Eu ia buscá-la quando você falou comigo. Então ela forçou a tosse para o deixar com remorsos. E foi assim que o Pequeno Príncipe, apesar da boa vontade de seu amor, rapidamente começou a duvidar dela. Ele havia levado a sério palavras sem importância e ficou muito triste. Eu não devia tê-la escutado, me confidenciou ele um dia. Não se deve nunca escutar as flores. Deve-se admirá-las e cheirá-las. A minha perfumava meu planeta, mas eu não soube desfrutar. Essa história de garras que tanto me incomodou deve ter apenas enchido meu coração com ternura e pena. E ele ainda me confidenciou. Eu não soube compreender. Eu devia tê-la julgada pelos atos e não pelas palavras. Ela me perfumava e me iluminava e eu não devia ter fugido. Eu devia ter desvendado toda a ternura por detrás de seus truques baratos. As flores são tão contraditórias, mas eu era muito jovem para saber amá-la.